Todos acharam? Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta a nós, e nós a vimos, e a testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Curve tua cabeça. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pela oportunidade que nos é dada para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz e contemplarmos, ó Deus, a tua formosura. Pedimos a ti a sabedoria e o entendimento, para que a tua igreja nesta noite seja edificada e abençoada, Senhor. E que possamos sair desse nível superficial para nos aprofundarmos a um relacionamento experimental, experiencial contigo, Senhor. E te conhecer mais e mais a um nível mais profundo. Ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Olha só, irmãos. O apóstolo João, aqui, esse texto aqui, ele tem quase que um paralelo com o capítulo 1 do Evangelho de João. Você vai ver que lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o apóstolo João, lá, ele diz assim, no princípio, a mesma expressão que ele usa aqui, no princípio, ele usa lá também, no Evangelho que ele escreveu. Lá ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vimos a sua glória. Esse mesmo contexto que nós acabamos de ler, tem quase que um paralelismo com aquele texto de João. Porque aqui ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos e o que os nossos olhos contemplaram, ou o que temos contemplado. Irmãos, o apóstolo João, ele relata aqui a sua experiência pessoal com Jesus, porque ele andou com Jesus durante 3 anos. Até porque o apóstolo João, ele é o último apóstolo que morrera. Os demais apóstolos morreram antes do que João. João foi o único apóstolo também que não foi martirizado, que não foi morto por Roma. Ele foi exilado numa ilha, chamada Ilha de Patmos. Lá dizem que ele até jogaram o apóstolo João num tacho de óleo muito quente. E o óleo, aquele óleo fervendo, não lhe causou nenhum dano. Esse apóstolo João é o único apóstolo que não sofreu martírio. Morreu de morte natural. Ele é o apóstolo que a Bíblia chama de o apóstolo mais, ou o discípulo mais amado. De todos os discípulos, ele foi o discípulo que mais se relacionou intimamente numa vida pessoal com Jesus. Ele era a pessoa que deitava a sua cabeça no seio de Jesus. Ele era uma pessoa muito próxima de Jesus. Então ele conheceu muito bem esse Jesus que ele está descrevendo aqui. Ele diz que ele ouviu. Olha, o que os nossos ouvidos ouviram, o que nós ouvimos com os nossos ouvidos, e o que os nossos olhos viram, e o que as nossas mãos apalparam, isso está muito correlacionado à nossa vida, no sentido de nós se relacionarmos com o mundo exterior. Ouvir, ver, tocar. É claro que os sentidos humanos, ele ainda vai muito mais além.
Então, diante desse relacionamento, ele disse que ele viu, que ele ouviu e que ele também tocou em Jesus. E esse é fato. João, de fato, deitou nos seios de Jesus. João abraçou Jesus. João esteve até mesmo, esse apóstolo, foi o único que permaneceu lá na crucificação. Ele permaneceu, os demais fugiram, foram embora, mas João permaneceu ali, olhando para Jesus. E Jesus fala com João ali na cruz. Uma das falas de Jesus a João é: João, eis aí a tua mãe, se referindo que ele cuidasse da mãe de Jesus. E ele disse para a mãe de Jesus: mulher, eis aí teu filho. E João, naquele dia, recebeu Maria em sua casa, ajudou a cuidar daquela mulher. Tinha os outros irmãos de Jesus, mas havia uma intimidade muito grande. E esse João, esse apóstolo João, ele relata essa experiência. E o que nós devemos fazer para nós sairmos de um relacionamento superficial com Jesus a um nível profundo? Muitos de nós, irmãos, vivemos uma vida de igreja. Temos uma vida religiosa. Temos uma vida de crença, seja recebida de forma tradicional pelos nossos pais, seja porque achamos legal ir para a igreja. Olha, um amigo meu me convidou para a igreja, eu vou para a igreja, e lá o relacionamento social é muito bom, e eu gostei daquele ambiente, eu vou ficar por ali. É um ambiente gostoso, é um ambiente animado, é um ambiente, sabe, bem saudável. Então eu me identifiquei com aquele ambiente. Tem muitas pessoas que estão na igreja apenas porque se identificaram socialmente com o círculo social. Ou porque o pai, a mãe está na igreja. De alguma forma, sempre há um relacionamento. É bom estarmos na igreja, sim, é bom. É bom se relacionar com os irmãos, sim, de fato, é muito bom. E diante desse relacionamento, muitas pessoas acabam experimentando esse nível de vida com Jesus apenas de forma superficial, irmãos. Não vai mais além do que isso. Ouve louvores sobre Jesus, ouve a palavra sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus na sua intimidade. E o apóstolo João, ele coloca esse modo progressivo de conhecimento. Ele relata a sua experiência e diz que ele chegou a um nível de conhecimento que é só possível, irmãos, naquilo que ele relata aqui, por meio da contemplação. Talvez você relacione a palavra contemplação a algo que você comprou, a algo que você foi contemplado. Uma contemplação. Isso não tem nada a ver com aquilo que nós chamamos de contemplação cristã e espiritual. É isso que ele diz assim: o que nós vimos, ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram e o que nós contemplamos. Há uma diferença muito grande entre você contemplar e você ver. Porque quando nós usamos a expressão contemplar, no sentido de enxergar algo ou de observar algo, nós estamos dizendo que nós estamos usando a nossa visão para contemplar algo. Mas ver e contemplar é muito diferente, irmãos. Porque ver é um nível de relacionamento. Contemplar te leva a um nível de profundidade, a você conhecer a algo que os olhos fisicamente não conseguem enxergar. O que tua mão apalpando não consegue reconhecer. E que você ouvindo, talvez você não compreenda. Então, diante desse aspecto, ele diz assim, que ouviu. Mas ele ouviu, mas ouviu com atenção. É por isso que a Bíblia, irmãos, ela ensina que melhor é ouvir do que falar. Já viu uma pessoa que gosta de falar muito? Já pensou que a pessoa faladeira? Gosta de falar, gosta de conversar, é legal, não é muito bom ter uma pessoa assim, mas tem gente que gosta de sapola, que fala bastante mesmo. Tem gente que fala. E fala tão muito que acaba falando o que não é para falar. Mas a Bíblia ensina que melhor é o quê? Ouvir do que falar. Você recebeu 2 ouvidos para ouvir mais e falar menos.
Você sabia que a maioria das complicações em qualquer ambiente, família, igreja, trabalho, é por aquilo que falamos. As pessoas falam demais, falam o que não deve, fala da vida dos outros, fala que viu e distorce o que viu, aí fala tanta coisa, quando vai ver, está em tanto problema, em tanta dificuldade. Então, é melhor ouvir, é bom ouvir. Quando nós chegarmos no nível, não é escutar, escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Ouvir com atenção. E a Bíblia fala que melhor é ouvir do que falar. E tem outro texto que nos ensina algo muito profundo também. Que a fé, ela vem por onde? Por ouvir. Por isso que a gente chama a atenção dos irmãos aqui na igreja, aquelas pessoas que não gostam de prestar atenção no culto, na palavra. Por quê? Porque se ela não ouve a palavra, irmão, você pode ter certeza que a vida espiritual dessa pessoa é uma desgraça. É uma desgraça. Essas pessoas não têm comunhão com Deus, não têm vida com Deus, não têm santidade com Deus. Por quê? Porque não gosta de ouvir a palavra. E a Bíblia diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus, se você tem amor em ouvir a palavra de Deus, Jesus diz, quem ouve a palavra de Deus, esses são de Deus. Você já percebeu que as pessoas não têm mais hoje paciência para ouvir a palavra de Deus, irmãos? As pessoas não conseguem ficar sentado 30 minutos, 40 minutos máximo para ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoa que fica 1 hora, 2 horas falando mal da vida do outro, mas quando é para sentar e ouvir Deus, não quer ouvir. Procura outra atenção para não ter que ouvir a palavra de Deus. Sabe por que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus muda a vida, e muitas pessoas não querem mudar a vida, não querem ser transformadas, e elas não querem ouvir a palavra de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Porque à medida que você ouve alguém, você conhece essa pessoa. Você sabia disso? Que nós conhecemos mais a pessoa pelo ouvir o que ela fala. Então quando a pessoa ela começa a falar, quando ela começa a dizer, você passa a conhecê-la. É por isso que você tem que ouvir Deus. Porque quando você ouve Deus, você conhece Deus. Você conhece a palavra. É por isso, irmãos, que quando você ouve a voz do seu filho, pode estar aonde que for, aos que são pais, você vai dizer, é a voz do meu filho. Se você estiver longe e teu esposo gritar, amor, ele não precisa nem citar o teu nome, você vai dizer, é a voz do meu esposo. Porque você sabe o tom de voz que ele usa, a expressão que ele fala. E quando ele fala amor, você sabe que aquele amor é único para você. Bem, quando ele chama o seu nome, ou vice-versa. Porque você conhece, é por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas conhecem a minha voz. Se você não ouvir a voz de Deus, se você não ouve a palavra de Deus, você não tem como conhecer o pastor que é Jesus, você não tem como conhecer o pastor das ovelhas, porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e a seguem, e o seguem, porque conhece a voz do pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e quando eu as chamo pelo nome, elas vêm a mim, porque a ovelha sabe quando é o pastor que chama. Sabe por quê? Porque a ovelha está ouvindo sempre o pastor. Não o pastor, estou dizendo o pastor da igreja, não. Mas também serve. Mas o pastor que é Jesus, se você ouve a palavra dele, você vai ouvir todas as vezes que ele te chamar. Toda vez que ele falar o seu nome. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo para você ir a um nível de conhecimento com Cristo, irmãos. Sair dessa vida superficial, dessa vida que não sente a presença de Deus, dessa vida que não tem relacionamento com Deus, dessa vida que não sente desejo de estar na casa de Deus, dessa vida que não consegue dar um glória ao Senhor. Passe a ouvir Deus, irmão. Passe a ouvir a palavra de Deus. Porque nós somos transformados por aquilo que ouvimos.
Então vale a pena ouvir a voz de Deus. Só reconhecemos a voz do Senhor se nós pararmos para ouvi-lo. Amém? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jó, olha o que Jó diz, irmão, no capítulo 42 do livro de Jó. Olha o que ele diz. Olha que coisa maravilhosa. Jó, ele tinha um nível de conhecimento de Deus. Era um homem íntegro, que vivia a vontade de Deus. Era um homem que chegou um dado momento da vida dele, no capítulo 42, que a sua vida é mudada. Ele expressa dizendo assim, olha que coisa maravilhosa: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. É o nível de conhecimento. Aí ele diz, mas agora os meus olhos veem. Mas o nível de ver é um nível ainda maior do que ouvir. Por isso que nós precisamos pedir a Deus todos os dias que Ele abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver de fato. Porque é um outro nível de nós enxergarmos. Mas Jó teve essa experiência, ele ouviu com os ouvidos, ele tinha experiência de ouvir, mas agora os seus olhos o veem. Veem. Eu acho muito interessante, irmãos, que na maioria das experiências da Bíblia, quando não foi pelo ouvir, foi pelo ver. Deus vai sempre usar um canal para que você tenha esse conhecimento dele. Senhor, disse Pedro, se és tu, ele viu. Os olhos dele ainda não podiam reconhecer Jesus, irmãos. Os seus olhos não podiam reconhecer Jesus. Jesus estava caminhando no mar, indo na direção deles, porque eles haviam ido na frente. Então, ele está andando com Jesus, está andando no meio do mar, em cima das águas, na direção do barco. Na direção do barco. Eles estão com medo, porque eles não reconhecem, eles não enxergam bem, porque está escuro, eles não estão percebendo bem. E Jesus grita, não temas, sou eu. Automaticamente eles reconheceram que era Jesus. Mas eles não tinham uma visão exata de que era Jesus. Então Pedro disse assim, Senhor, se é tu, me deixa ir ter contigo por cima das águas. Ele não via, mas ele ouvia. Olha só como a visão das coisas, daquilo que você enxerga. Porque tem pessoas que têm visão distorcida das coisas. Se você não tiver uma visão apurada, você pode enxergar algo e você vai distorcer do que você está enxergando, aí vira bagunça. Aí é problema em qualquer área da vida, irmão. Em qualquer área. Em qualquer área. Se você não tem uma visão para enxergar bem. Quando ele começou a caminhar na água, para onde ele começou a olhar? Para o vento, para as ondas, para a tempestade. Quando você deixa de olhar para onde você precisa olhar, enxergar quem você precisa enxergar, se você deixar de enxergar Jesus, de olhar para Jesus, você afunda. A experiência de Pedro só ficou no ouvir naquele momento. No momento que era para a experiência do ver e tocar, ele afundou. Se Jesus não pegasse na mão dele e levantasse ele novamente, talvez ele morreria afogado. Então, nós precisamos sair do ouvir, do ver e passarmos a contemplar. É diferente. É muito diferente. Olha aqui, irmãos, o que diz. Os antigos cristãos, eles tinham esse hábito de contemplação. O hábito da contemplação é o momento da oração e um momento de reflexão profunda com Deus. Então esses homens iam para o deserto, iam para os lugares ermos, iam para as cavernas, e lá eles ficavam só meditando nas coisas do Senhor. É claro que a nossa vida hoje, nosso cotidiano não nos permite fazer mais isto. Alguns irmãos vão lá no monte, vão tirar aquele momento de reflexão, têm experiências com Deus, voltam cheios da presença de Deus, ouvem a voz de Deus lá, e têm experiências maravilhosas. Às vezes viemos aqui para a igreja, nos separamos por um momento de oração e sentimos a presença do Senhor e é um momento de contemplação.
Mas o que é a contemplação de fato, irmãos? Olha o que o dicionário diz sobre contemplação. É o ato de se concentrar longamente a atenção a algo ou alguém. É uma profunda aplicação e reflexão. É aquele momento que você tem que parar tudo, o teu cotidiano, a tua vida automática, e se concentrar apenas em Deus e em sua palavra. É o momento que você para de ouvir o mundo para ouvir Deus. É o momento que você se desconecta do mundo social, da rede social, apenas para se concentrar, seja alguns minutos, seja algumas horas, se fosse melhor que fosse algumas horas, ou dia. Se concentrar apenas no Senhor, para que a tua experiência com Deus seja além do que você está vivendo e conhecê-lo de forma profunda e real. Não é apenas vir à igreja, entrar e sair de um culto, louvar, ouvir a palavra, e amanhã a tua vida ser a mesma coisa do que foi da semana passada. Nós devemos entrar nos cultos, contemplar o Senhor, a ouvir a sua palavra, e a nossa vida tem que sair diferente da que entramos aqui. Precisamos viver uma experiência de fato verdadeira, contemplativa, na presença do Altíssimo. Quando estivermos na presença dele, que a nossa atenção seja longa, seja reflexiva, seja puramente nele, porque aqui nós estamos por causa de Jesus. Diga amém. Então há uma diferença entre ver com os olhos físicos. A palavra olhar no grego significa, ela tem uma expressão orã, que significa simplesmente ver com os olhos. Aquilo que eu enxergo superficialmente, eu não conheço profundamente. Os teus olhos vão enxergar todos os dias algo. Vai ver algo. Se você tiver um olhar profundo em qualquer coisa da vida que seja, contemplativo, ainda que de forma normal da vida, tem coisas no teu cotidiano que você vai ouvir Deus falar contigo através de situações. Eu falei aqui quinta-feira de uma experiência de um pastor, de dois pastores que no momento de dificuldade eles ouviram Deus e viram Deus falar com ele por algumas situações que eles vivenciaram. E nós precisamos viver essas experiências, de olharmos situações e coisas, e olhar com um olhar reflexivo, seja para a nossa vida, seja para a vida do nosso irmão, seja para a nossa família, e ouvir Deus através das coisas que acontecem ao nosso redor. Existe muita pessoa desligada. Nós temos que olhar com um olhar profundo, até o nosso cotidiano. E eu vou encerrar dizendo, o verbo contemplar, que é aquilo que ele diz, que temos contemplado. O verbo contemplar em grego é a palavra theastai. Theastai. Olha o que significa no grego. Olhar com atenção até captar o significado de algo ou de alguém. Também é a mesma expressão do português. É você captar, olhando firmemente, contemplando, para enxergar além do estereótipo, além do que os teus olhos veem, muito mais além. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, e o verso 12, olha o que diz, irmão. Olhando, olha só essa expressão aqui para você entender. Olhando firmemente. Sabe o que é olhar firmemente? É fixar os olhos. Mas em quem? Em Jesus. Se você olha para Jesus e fala assim, Jesus é apenas um carpinteiro, Jesus é apenas um profeta, Jesus é apenas alguém que está ali para me abençoar, para me dar o que eu quero, para me ajudar nos meus problemas.
você não entendeu quem é Jesus. Você não conheceu Jesus. Jesus não é guru. Jesus não é como aquelas propagandas de poste. Traga o teu amado em 24 horas. Resolva os teus problemas em uma semana. Não é como a cartomante, que muitas pessoas vão e falam assim, ó, revela aí o meu futuro, que eu quero saber o que vai acontecer amanhã, se meu marido está me traindo, se minha mulher está aprontando, se não sei o que lá, o que está acontecendo. Jesus não é para isso não, irmãos. Jesus é para se relacionar e conhecê-lo profundamente. Então por isso que diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então você tem que fixar os olhos em Jesus. Olhar Jesus não é simplesmente o estereótipo de Jesus, mas ver de fato o que mostra além do que é aquele Jesus que foi crucificado, aquele Jesus que pregou o evangelho, quem ele é de fato. É claro que a cruz revela quem ele é, que o evangelho revela quem ele é, mas se eu não me atentar ao evangelho e à palavra de Deus, eu jamais conhecerei Jesus, eu jamais saberei quem é Jesus. Então devemos olhar firmemente, contemplar. Contemplar é fixar os olhos. É fixar os olhos para conhecer melhor. Quando você quer conhecer um objeto, você vai analisar aquele objeto. Jesus não é um objeto, é uma pessoa. E para você conhecer uma pessoa, não é apenas olhar com os olhos. É ouvi-lo. É vê-lo. E é contemplar. Se relacionando com ele. Eu vou dar alguns exemplos e eu termino. Moisés, na sarça ardente, quando Deus chamou Moisés para cima do monte, e Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, ele viu a sarça, e a sarça estava pegando fogo, e era comum sarça pegar fogo no deserto, é comum, sarça pega fogo do nada, só que ela pega fogo, e ela rapidamente queima, e vira cinza, acabou, é rápido, porque é muito seco. Moisés, quando estava subindo o monte, ele viu uma sarça pegando fogo, só que ele achou tão comum e tão normal, que ele se virou, continuou, só que ele percebeu que a sarça não se consumia, não se desfazia, não se desintegrava. Aí ele olhou para perceber a sarça. Quando ele olhou fixamente na sarça, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Aí ele ouviu dizendo, Moisés, tira a sandália do... Olha o nível de conhecimento que Moisés está chegando. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Quando conhecemos ao Senhor, quando passamos a ouvir ao Senhor, nós percebemos um atributo de Deus. Ele é santo, irmão. E a Bíblia diz, sede santo, porque Deus também é santo. A vida cristã não é para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. A vida cristã é para viver na obediência à palavra de Deus e em santidade. Santidade da mente, do coração, da boca e dos olhos, dos ouvidos. E você acha que Deus não está te vendo, você acha que Deus não está te enxergando, você acha que Deus não te conhece. Você talvez não conhece Ele, mas Ele te conhece profundamente. E aí você não tira a sandália dos pés, porque o lugar aqui é santo. Você está em terra santa. Então por isso que a Bíblia nos ensina a ser santo, porque o Senhor também é santo. Você sabe que Estevão, no momento que estava sendo apedrejado, capítulo 7 de Atos, diz que ele fixou os olhos no céu. No momento que ele estava sendo apedrejado, sendo martirizado, primeiro mártir da igreja. No momento que ele estava sendo morto, os olhos dele não estavam nos homens que estavam apedrejando ele. Esse é um dos maiores problemas nossos. Alguém está falando mal de você, você está
pensando em quem está falando mal de você, pensando em quem está atacando em você, olhando para quem está problematizando a tua vida. Ah, mais o A, mais o B. Enquanto você viver pensando no que os outros falam, pensando no que as pessoas te atacam, no que elas fazem de mal contra você, você não vai conseguir enxergar a obra de Deus na tua vida, a ação de Deus na tua vida. Sabe o que ele fez? Fixou os olhos no céu. E quando ele fixou no céu, estava vindo pedrada aqui, na costela, não era pedra pequena, era pedrada de todo jeito. Ele sofrendo pedradas e os olhos dele no céu. Não era nos homens e nem nas pedras. Era no céu. Quando ele começou a olhar para o céu, ele viu a glória de Deus, irmão. Ele viu a glória do Senhor, Deus assentado no trono e Jesus à destra do Pai. Quando ele olhou para o céu, ele contemplou o Senhor. E ele disse assim: Senhor, perdoa eles. Não nem impute esse pecado neles. Sabe por quê, irmão? Porque os olhos dele estavam fixados em Cristo e em Deus. Diga amém. Eu quero que você se levante.